ao terceiro estudo da série A Verdade sobre a Ressurreição. Este é o canal Em Busca da Verdade. O tema da ressurreição é um tema dos mais falados e repetidos nas Escrituras Sagradas e não deveria ser um tema de difícil compreensão. E para se entender por completo o plano da salvação é indispensável entendermos todos os pormenores sobre esse assunto. Quero compartilhar com vocês, no livro de Marcos, capítulo 12, verso 18, uma situação em que um grupo daquela época, denominado saduceus, tinham também uma grande dificuldade com relação à doutrina da ressurreição. Examinemos o verso. Então os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele, de Jesus, e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência, e o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, pois, quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Verso 24. E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais, vós, em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Jesus agora coloca palavras que batem direto contra esse grupo de pessoas, pois nesse verso fala que eles estão errados porque não conhecem as Escrituras. Ironicamente, aquele era um grupo que era conhecido como estudiosos das Escrituras. Verso 25. Porquanto, quando ressuscitarem, aqui Jesus coloca quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muitos. Aquele grupo estava interrogando Jesus, trazendo ali um conflito textual ao tema da ressurreição. Jesus, conhecendo a intenção deles, que eles não queriam saber coisa nenhuma de quem seria ela mulher na ressurreição, e sim, queriam questionar sobre se haveria ou não uma ressurreição. Eles queriam, na verdade, questionar que não haveria ressurreição. E Jesus, conhecendo, afirma para eles que se Deus se declara Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, e esses já morreram, como poderia ser então Deus, o Deus que atribui o seu reino aí, em cima de Abraão, Isaque e Jacó? Se eles já morreram, então Deus seria Deus dos mortos? Mas na verdade Jesus fala que sobre a ressurreição, aquele grupo estava errado, pois eles não acreditavam na ressurreição. E Deus só se declara Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque eles ressuscitarão e não haveria lógica alguma se esses não ressuscitassem. Deus seria então Deus dos mortos. E nesse ponto muitos erram hoje. Muitos hoje afirmam que quem morre já vai para a glória, vai para junto de Jesus, Jesus o levou. E se fosse assim, Deus seria o Deus dos mortos, e o céu seria o céu dos mortos. E aí nós vemos um grande conflito sobre o tema da ressurreição e a crença da eternidade, pois muitos acreditam que a eternidade será para os mortos, e a Bíblia garante que haverá uma ressurreição, e quem ressuscitar, sendo salvo em Cristo, será ressuscitado para a vida eterna. Ele passará o resto da eternidade vivo. Dessa maneira, Deus é o Deus dos vivos. Como diz em João 5, 28, não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Dessa maneira, Deus é o Deus dos vivos, e ele terá um encontro, todos os ressuscitados terão um encontro com Deus, pois Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. A vinda do Senhor será visível ou secreta? Esse é mais um dilema em que muitos erram, pois a vinda do Senhor será visível, conforme diz em 1 Tessalonicenses,
4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pontos importantes no texto. Descerá do céu, com alarido, com som, com barulho, será algo audível, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Descerá dos céus, será visível. Ressurreição, será algo milagroso. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Alguns usam verso 16 e verso 17 deste capítulo para afirmar que os mortos em Cristo ressuscitarão e serão arrebatados, e nós, os que ficarmos, eles falam que os que ficarem na terra terão uma segunda chance, mas não está falando disso. Está falando do que os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os ressuscitados, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Justamente o que Mateus 24:30 reforça. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Com poder e grande glória, todos os povos da terra verão e se lamentarão. A vinda do Senhor é visível. A ida dos salvos para o céu é real. As pessoas querem tornar o que é real em fantasioso e o que é fantasioso em real. E aquilo que é real, que é a vinda do Senhor Jesus e a ressurreição, as pessoas não acreditam, fantasiam, levam para um outro plano como sendo algo em espírito, e na verdade a vinda do Senhor é real. E o arrebatamento dos salvos ressuscitados vivos para o céu também é real. O verso 31 afirma que os salvos serão transportados pelos anjos. Está escrito: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão. Os quais ajuntarão? São eles que vão ajuntar os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Neste verso nós vimos que os anjos virão com toque de trombeta. Tessalonicenses também cita que haverá o toque da trombeta. Mateus 24:30 falou que todos os povos verão. Tessalonicenses 4:16 também fala que descerá dos céus e dessa maneira se tornará visível. A Bíblia é clara em Mateus 24:30 que vai aparecer e todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Marcos 12:27. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muito. O erro daquele grupo que nós vimos nos primeiros textos era com relação ao assunto da ressurreição. E muitos hoje, como por exemplo o segmento católico, eles atribuem virtudes a pessoas que tiveram uma vida boa, justa, e dizem que essas pessoas foram para o céu, e eles fazem oração, pedem para que possa rogar por nós, eles têm santo isso, santo aquilo. A Bíblia é clara em defender que os salvos irão sim para o céu, mas não será da maneira como essa religião, por exemplo, a Igreja Católica, prega que eles forem espírito. A Bíblia não enfatiza isso em nenhuma parte. Como também o grupo do Espiritismo, que na verdade o catolicismo ele tem entranhado no seu seio o Espiritismo, pois prega uma tese sobre o mundo dos espíritos. E essa tese espírita, ela é uma tese pagã. Atos capítulo 1, verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Atos 1:10 narra o momento em que Jesus, ao terminar de conversar com os discípulos, ascende ao céu, sobe ao céu, e enquanto ele subia, eles se mantinham com os olhos fitados em Jesus, enquanto ele sobe aos céus. E aí dois anjos se colocam ao lado deles e dão um recado assim a eles. Verso 11. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir,
assim como para o céu o viste subir. Texto mais claro do que esse é impossível. Eles estavam olhando Jesus subir o céu, e os anjos disseram: ele virá da mesma maneira que vocês estão vendo. Por esse motivo que Apocalipse 1,7 diz: eis que todos os olhos verá. Por este motivo que Mateus 24:30 fala que aparecerá no céu um sinal e todos os povos da terra se lamentarão. Estes anjos no capítulo de Atos também afirma: assim como vocês viram ele indo, vocês verão ele voltando. Mas as pessoas insistem em pregar arrebatamento secreto. Vamos encerrar nosso estudo de hoje com esse verso, que ele é a base da crença da ressurreição. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vós errais muitos. Deus não terá um reino eterno no futuro, um reino de mortos. Mas a Bíblia afirma que o seu reino será um reino de vivos e terão a vida eterna. Que Deus coloque a sua palavra em cada coração que nos ouve neste momento. Peço que, se possível, compartilhem nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Deus os abençoe em nome de Jesus.